Alô, comunidade! A comunidade do ICL chega para acompanhar o ICL Notícias Especial, segunda edição, 6 horas em ponto. As principais notícias do Brasil e do mundo, a análise, o aprofundamento, a atualização das notícias que muitas vezes você já viu ao longo do dia, mas aqui você tem a avaliação dos fatos pela equipe experiente do ICL, os jornalistas de plantão nesta semana, Natal, Ano Novo, né, nessas 2 semanas de plantão. Na segunda-feira, a gente volta para o nosso esquema tradicional, nosso esquema no estúdio. Você tem aqui um formato um pouco diferente, cada um trabalhando da sua casa, a equipe de produção também. Enfim, o plantão de notícias para a gente seguir aqui acompanhando o que foi de mais importante nessa sexta-feira, 5 de janeiro de 2024. Você nos acompanha pelos canais Eduardo Moreira, pelo canal ICL, também aqui no YouTube e pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, as nossas contas. Deixe o seu like, se inscreva no canal, nos canais, né? ICL Notícias, Eduardo Moreira. No programa de hoje teremos a presença da Heloísa Vilela, da Cristina Serra e do Chico Sá, que já entra aqui ao vivo, né? Cada um de casa, mas a gente na formação aqui das sextas-feiras, hoje sem a Gabi Varela, que normalmente comanda aqui os trabalhos no ICL Notícias, segunda edição. Boa noite para você que mora nesse país em que vereador de extrema-direita quer investigar um padre que cuida dos pobres. E olha, a investigação pode ter virado um tremendo tiro no pé desse vereador ligado ao MBL, um grupelho de extrema-direita que é responsável pelo clima de ódio no Brasil, instaurado desde 2014, 2015, 2016. O MBL é daquela turma do Kim Kataguiri, que disse uma vez na Avenida Paulista: é preciso dar um tiro na cabeça do PT. O ódio. Eles espalham ódio e não suportam quem trabalha com a solidariedade, um trabalho humanitário feito pelo Padre Júlio. Por que eu digo que foi um tiro no pé? Porque a gente começa essa edição trazendo a atualização de que 8 vereadores, 8 dos que haviam assinado o pedido de uma CPI para investigar as ONGs que atuam em São Paulo, mas na verdade era para investigar o padre, para fustigar, para atormentar, para atrapalhar quem quer ajudar a população de rua em São Paulo. Então, pelo menos 8 vereadores tiraram as suas assinaturas do pedido de CPI, porque a repercussão foi péssima. Ficou claro que não é uma CPI, uma comissão para investigar nada, mas para fazer política de extrema-direita contra alguém que está trabalhando lá na ponta, na rua, com os mais necessitados. 8 vereadores já retiraram, o prefeito da capital ligou para o padre Júlio, Ricardo Nunes, que não tem nada de petista, ao contrário, ligou para o padre, pediu para ele, assim, olha, para não se preocupar, que ele tinha a solidariedade da prefeitura. O padre foi citado, inclusive, pelo Papa Francisco. Então, tiro no pé, desferido pela própria direita, porque eles queriam transformar a CPI num palanque e virou um movimento de apoio ao padre Júlio Lancelotti, que é um símbolo de que é possível fazer um outro tipo de trabalho que não seja o trabalho do ódio. E as redes sociais, dessa vez, inverteram o jogo e serviram para fazer esse contra-ataque. Então, a gente fica satisfeito, mas tem que ficar de olho, porque tem tanta gente ali de extrema-direita, tanto oportunista na Câmara Municipal, tanto bolsonarista em São Paulo, como tem em Brasília, como tem em vários estados, que é preciso ficar de olho. Mas, por enquanto, o placar provisório é de uns 3-0 para o Padre Júlio. 3-1, vai, porque a turma da direita abriu o placar e levou a virada. Por enquanto, não teriam nem número para abrir a CPI. Com a retirada desses 8 vereadores, não teria número para instalar a CPI. Eles vão ter que correr atrás de outras assinaturas ou botar a viola no saco e admitir que fizeram besteira, que deram um tiro no pé. Tomara que seja isso. Vamos seguir acompanhando esse caso e a nossa solidariedade ao Padre Júlio e àqueles que fazem esse trabalho e que são alvo do ódio da extrema-direita. Quem é alvo do ódio da extrema-direita também, eu quero trazer aqui na abertura do nosso programa de hoje, do ICL Notícias, segunda edição, é o ministro
do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele deu uma entrevista, nos dias recentes aí, dizendo que a situação era tão grave ali no entorno do 8 de janeiro, que já foi possível detectar algumas conversas em que se planejava o assassinato do ministro Moraes, Xandão, como o Roberto Jefferson chamou e acabou pegando, né, esse nome. Então, havia troca de mensagens em que se propunha o assassinato, o enforcamento do Alexandre de Moraes. Que isso? Exagero, gente. Exagero? Não. O chefe da Polícia Federal confirmou que existem trocas de mensagem em que isso estava sendo planejado. Se desse certo o golpe. Olha o risco que nós corremos. E mais ainda, a partir de hoje começaram a circular imagens recuperadas mostrando que essa ideia de enforcar o Alexandre de Moraes estava circulando não só nas redes, em grupo de WhatsApp, estava nas redes sociais. Estava nas redes sociais. Estava em fotografia, estava nas ruas. Olha só, isso aqui é o registro de um caminhão sem a parte de trás, né? Mas o cavalo, como se chama do caminhão, com o Alexandre de Moraes pendurado pelo pescoço, um boneco simbolizando o Alexandre de Moraes. Isso foi em Guarapuava, no Paraná, segundo o registro feito pelo Eduardo Matsiak. Ele diz assim: olha a placa do caminhão, é até fácil identificar o autor. Tem placa, tem o nome da fazenda a qual esse caminhão seria ligado. A gente não sabe nem se o dono da fazenda tem a ver com isso. Às vezes foi uma atitude do sujeito que estava dirigindo o caminhão. Mas dá para identificar pelos dados que estão aí. Esse é só um caso. Então, essa ideia estava circulando nas redes e nas ruas. E por isso que a investigação tem que se aprofundar para pegar quem eram os financiadores, quem é que estava propondo esse tipo de coisa, quem é que ajudou a montar os acampamentos. A gente sabe que tinha militar por trás. Daqui a pouco vamos falar sobre isso com os nossos próximos convidados, inclusive com a Cristina Serra, o papel dos militares no 8 de janeiro. Agora, Alexandre de Moraes, então, foi ameaçado de ser enforcado. Só que isso não começou com Alexandre de Moraes. É tanto escândalo, né? A gente vê uma imagem dessa. Em 2013, 14, 15, com aquelas manifestações horrorosas contra a Dilma, em parte insufladas pela direita tucana. Apareceu isso. Lembram? O boneco da Dilma e do Lula. Está aí na tela. Eu fui buscar hoje esta imagem que eu postei na época, porque eu disse isso aqui é a semente, o ovo da serpente do fascismo. Lula e Dilma enforcados, o boneco enforcados, numa manifestação da extrema-direita em Jundiaí. Não existia bolsonarismo ainda nessa época. Isso aqui era a tucanagem de direita, insuflada pelo Aécio, pelos movimentos, pelo MBL. Eram os movimentos de direita. Depois se surpreendem quando vem o Bolsonaro e no dia do impeachment da Dilma, do golpe contra a Dilma, louva um torturador, louva a violência, louva a barbárie. A barbárie começou aqui, ó. Barbárie política. Boneco de Lula e Dilma enforcados e agora boneco de Alexandre de Moraes enforcado. Quando chegou no Alexandre de Moraes, resolveram que era um pouco demais. Gilmar Mendes, que no começo era a favor da Lava Jato. Quando a investigação bateu nele, aí não. Aí ficou um pouco demais. Ainda bem. Aí se criou essa frente democrática contra esse movimento de extrema-direita que vem da Lava Jato e passa pelo bolsonarismo e que tinha como alvos PT, Lula, Dilma. Quando pegava Lula e Dilma, eu via muita gente dizendo: isso aí é só para pegar o PT. Depois para. Não parou. Depois a violência se disseminou. Tem aquela frase, né? Acho que é do Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se a Constituição é rasgada, tudo é permitido. Não é contra um apenas, ou contra a Dilma. O enforcamento da Dilma virou o enforcamento do Alexandre de Moraes, que só é ministro do Supremo porque houve o golpe de Estado e porque o Temer virou presidente e nomeou Alexandre de Moraes ministro do Supremo. São as voltas que o mundo dá, mas só para a gente não perder essa memória. É isso, minha gente. Queria fazer esses dois registros aqui na abertura, mas vamos adiante, porque nós temos a presença já do Chico Sá no nosso estúdio. Esse estúdio virtual hoje, né, Chico?
A partir da próxima segunda-feira a gente retoma nos estúdios da Vila Mariana. Mas tudo bem contigo, Chico? Bom 2024 para nós, né? Mas para você e sua família. É isso aí, meu caríssimo Rodrigo. Feliz ano novo. É bom estar aqui contigo, batendo esse papo com a nossa imensa comunidade espalhada nesse país gigante. Gostei da tua introdução aí. Primeiro, nesse caso bizarro, né, que procura atacar um padre realmente cristão, uma figura necessária para a cidade de São Paulo, uma cidade de São Paulo que joga nas ruas cada dia mais pessoas necessitadas. Então, é uma figura essencial, uma figura necessária para a cidade de São Paulo e para o Brasil. E é isso aí, vamos embora, meu caro. Chico, a gente vai seguir acompanhando esse caso do Padre Júlio. Sabe o que eu estava me lembrando? Até me mandaram hoje aquela frase famosa do Dom Helder Câmara, né? Ele dizia assim: quando eu dou pão para os pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que eles são tão pobres, aí dizem que eu sou comunista. Na época, o Dom Helder era chamado de comunista porque ele falava por que tem que ter tanta pobreza, tanta desigualdade, né? O Dom Helder, que é lá dos anos 60. Hoje em dia está pior ainda, né? Porque basta o padre dar pão que já acham que é comunista, chamam o Padre Júlio de comunista. Piorou em relação àquela época do Dom Helder, né? Que era uma liderança importante da Igreja Católica. Mas eu queria trazer aqui para você, Chico, um outro tema. Em entrevista à Globo News, o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, que foi nomeado pelo Flávio Dino, né, disse que a ABIN monitorou ilegalmente 30 mil pessoas, 30 mil, durante o governo anterior, como eles dizem, é o governo do Jair Bolsonaro. A Agência Brasileira de Inteligência teria armazenado os dados sobre essas 30 mil pessoas numa nuvem, sabe aonde? Em Israel. Fazendo uma parceria, uma tabelinha aí com serviços de inteligência de Israel, uma forma de manter esses dados assim longe do alcance aqui das pessoas no Brasil. É um escândalo, né? Isso aí tem que ser mais bem investigado, mas eu queria a sua impressão, a sua primeira impressão sobre essa notícia que saiu nesse começo de 2024. Rodrigo, o diretor-geral da PF ele falou que era grave, que era gravíssimo. Eu não sei nem que adjetivo a gente pode aplicar a isso, né? Uma imoralidade. Eu posso gastar um dicionário inteiro com termos para tentar definir isso. É o país ali vulnerável, entregue à espionagem local e, no caso aí, também espionagem estrangeira, né? O país estava aberto, todos os dados na mão do governo de Israel. Aí você volta um pouco no tempo, como você fez essa breve revisão aí de 2013 para cá, você vê pelas mãos da Lava Jato o país também totalmente vulnerável e entregue ao governo dos Estados Unidos. Então, você teve um período de completa submissão, né? A colônia escancarada, a colônia com as portas escancaradas para governos americanos ou governos de Israel, via esse governo anterior, como chamou o diretor da PF, governo anterior, vulgo governo fascista de Jair Bolsonaro, escancararam as portas do país, entregando os dados e usando, né, esses dados para perseguição. Usando esse equipamento comprado em Israel, né, pelo governo a compra acho que é feita ainda no governo Temer, né? Chico, mas quem coordenava a ABIN no governo Bolsonaro, vamos lembrar, né? Tem um rosto aqui. É o Alexandre Ramagem. Isso. Na origem, ele é da Polícia Federal, ele é um delegado da Polícia Federal, se aproximou muito do Bolsonaro na campanha de 2018 e ganhou esse cargo da ABIN. E hoje ele é cotado para ser candidato a prefeito lá no Rio de Janeiro. Então, esse escândalo aqui pode bater no Ramagem. Se a gente tiver até a carinha dele para botar aí na tela, eu acho que ela é bom, né? Boa, para o povo do Rio começar a conhecer essa figura, né? Essa figura nefasta que pretende
Olha a companhia dele aí, com o general Heleno. Então, é bom que a população do Rio de Janeiro, que já tem dado tanto azar, meu Deus do céu, nas suas escolhas nos últimos 20 anos, é bom que fique de olho, porque é este senhor que pretende, com a ajuda do Jair Bolsonaro, com a ajuda da extrema-direita do Rio de Janeiro, que pretende governar a cidade do Rio. Essa arapongagem, eu vou usar esse termo, a arapongagem, remontando aos velhos arapongas da ditadura, que eram os caras ali da espionagem, né, da baixaria, que espionava tudo que é autoridade, tudo que é oposição nesse país, que espionava jornalistas. O que o governo Bolsonaro faz é reeditar toda essa prática da ditadura, talvez numa versão ampliada, viu, Rodrigo? Porque você pega esse caso, né, que acaba com dados abertos para o governo de Israel. Você pega no primeiro ano do governo, teve também uma espionagem feita pela turma, a pedido da turma do Ministério da Economia, a pedido do Paulo Guedes, da cúpula ali do Ministério da Economia, que deu numa lista dos tais dos detratores, os detratores do governo. Vamos lembrar, foi uma reportagem do Rubens Valente, do grande repórter Rubens Valente, ainda na Folha de São Paulo, que ele revela uma lista que, na lista estava, inclusive, o Eduardo Moreira, o Eduardo Moreira aqui do nosso ICL. O Eduardo batia firme ali no Guedes e acabaram espionando o Eduardo Moreira e o colocando nessa lista de detratores. Um governo que começa a fazer lista, que começa a espionar, que chega nessa conta aí da PF a 30 mil pessoas sendo vigiadas, tendo seus passos vigiados, não é digamos assim, um governo democrático nem bem intencionado, é um governo com toda aquela carga ainda herdada da ditadura, da turma que vem lá de 64. Do SNI, né? Você estava lembrando os arapongas que eram do velho SNI. A ABIN, de certa maneira, é herdeira do SNI, né? Do Serviço Nacional de Informação, que foi comandado por vários generais e que alguns deles depois viraram presidentes. Né? Era tão poderoso que o sujeito que passava pelo SNI ganhava poder para depois virar o presidente e ditador. Né? Estamos falando da ditadura. Mas, Chico, eu queria trazer um desdobramento, uma outra reportagem, dessa vez da Folha de São Paulo, nesse mesmo tema, tá? Revela um e-mail, olha aí, um e-mail em que há uma troca de mensagens em que a pessoa responsável por esse software espião que a ABIN contratou estava tentando invadir a rede de telefonia da TIM, que é uma das operadoras aqui do Brasil. Ou seja, ele escreve, né, o diretor dessa companhia de espionagem, né, desse software, escreve para o agente da ABIN, e isso está no e-mail que foi interceptado pela PF, e diz assim: estamos tentando entrar aqui na rede da TIM. Por enquanto não conseguimos. Isso está registrado lá. Mas mostra que estavam tentando. Estavam tentando fazer algo ilegal. Entrar na rede da TIM. Então, isso está registrado nessa reportagem. Deixa eu trazer os dados aqui. É uma funcionária da empresa Cognite, antiga Santec, do grupo Verint, responsável pela venda da ferramenta ABIN. Afirma, abre aspas, que estava pesquisando e testando novos métodos para acessar a rede da TIM. Estamos pesquisando. Até o momento, a TIM está bloqueando as nossas tentativas de acesso à rede. Manteremos você informado assim que houver necessidade sobre os nossos testes, diz esse e-mail que foi obtido pela reportagem do jornal da Folha de São Paulo e que faz parte da investigação da PF. Então, gente, não é suposição mais. A PF chegou, né, até os elementos aí dessa arapongagem mesmo, Chico. Sim. Não, e só falta pedir para reclamar que reclamar da empresa telefônica, que não está facilitando, porque eles queriam invadir tudo mesmo, né? Eles queriam ter todos esses dados
ao que tudo indica, é o que abastecia ali a turma do gabinete do ódio, é o que abastecia a fala do próprio Bolsonaro, que estava sempre com aqueles inimigos a cada discurso, é o que era usado em campanhas políticas. Então, é uma imoralidade sem tamanho, não tem talvez não seja um escândalo, Rodrigo, tão popular como o escândalo das joias, que ali você vê o ouro brilhando no pescoço da Michelle, ou no pulso do relógio Patek ali no pulso do Bolsonaro. Talvez não seja um escândalo tão popular, porque é um escândalo de espionagem, é um escândalo mais, digamos, mais sofisticado, né? Mas é muito mais imoral. Essa invasão é injustificável e não vai ter como não chegar na figura principal e no seu entorno. Na figura principal eu falo do Jair Bolsonaro e no seu entorno eu falo dos Braga Netos, do general Heleno, da turma toda da cúpula militar que faz isso a vida inteira, né? que é viciada, que não vive sem fazer esse tipo de serviço sujo. Exatamente. Você falou, não é tão popular, talvez, como o escândalo das joias, e eu queria justamente trazer aqui para a gente esse outro fato, o caso das joias, né? Porque, deixa eu só abrir aqui as minhas matérias aqui na sequência, para a gente seguir na sequência certinha. Porque é o seguinte, olha, a Polícia Federal está abrindo investigação também sobre a venda da refinaria Landulfo Alves, a refinaria da Bahia. Hoje, a repórter Isabela Camargo, né, diz que a Polícia Federal vai investigar, ou seja, a gente já tinha falado desse assunto, até o Nassif falou aqui no ICL, trouxe isso, mas agora a Polícia Federal entrando oficialmente. Vai investigar se a venda da refinaria da Bahia, Landulfo Alves, tem relação com as joias que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu na viagem oficial aos Emirados Árabes em 2021. E algumas destas joias são aquelas que ele mandou lá o Mauro Cid para tentar recuperar, uma parte ficou presa na alfândega em São Paulo, outra parte eles mandaram para os Estados Unidos, né? Então, é muita coincidência aqui envolvida nesse caso. A PF vai investigar. O ministro Paulo Pimenta tuitou sobre isso hoje. Temos também o tweet do Paulo Pimenta. Vamos dar uma olhadinha? Porque ele traz aqui, é bem didático, olha aí. Eu vou ler, tá, Chico? Depois você comenta, olha. Coincidência? Pergunta o ministro Paulo Pimenta. O ex-presidente Bolsonaro tenta vender 8 refinarias, mas é avisado ainda em 2021 que, por conta da pandemia, os preços estavam abaixo do valor de mercado. Por isso, a venda deveria ser feita em outro momento. 2. O ex-presidente viaja para os Emirados Árabes e recebe da família real daquele país um kit de joias no valor de mais de 4 milhões de reais para Michele. 3. Um mês depois da viagem, o ex-presidente, o então presidente Bolsonaro, resolve ignorar o relatório de mercado e vende a refinaria na Bahia para a família dos Emirados Árabes, a família real, por um valor 10 bilhões abaixo do valor de mercado. Aí pergunta o Paulo Pimenta, né? Afirma, vender um bem público a preço de banana é lesar o povo brasileiro. A PF agora vai investigar se o Bolsonaro lesou o país em troca de joias. É tudo muito próximo. Disseram para ele, não vende. Aí ele vai para os Emirados Árabes, ganha o presente, volta e vende. E dá autorização, dá ordem para o Paulo Guedes. Vamos vender. Então, fica a pergunta, foi propina? As joias eram propina paga? É uma pergunta, tá? Eu não estou afirmando. É uma propina em forma de joias que foi recebido pela Michele e pelo Jair Bolsonaro? Parece coisa de República das Bananas. Você entrega uma refinaria desse valor em troca de algumas joias para pendurar no seu braço ou no pescoço da sua esposa. É um negócio assim de ditador de quinta categoria de República de Banana, né, Chico? Totalmente. Lembra aqueles filmes que colocavam ali um país fictício, normalmente na América Latina, e sempre era denominado de República das Bananas. É exatamente essa figura. Só essa questão do valor já seria motivo, né? Isso é outro motivo descomunal, é outro motivo sem tamanho para uma futura prisão deste senhor Jair Bolsonaro, que a essa altura
mais de um ano depois que deixou a presidência, ainda fica passeando aí por praias de Alagoas, depois Angra dos Reis, fica fazendo graça por aí, curtindo o verão do Brasil. Pelo amor de Deus, curtir o verão do Brasil é para gente honesta e trabalhadora, não para Jair Bolsonaro mais. Eu acho que está demorando muito uma atitude mais para valer da justiça. Não tô aqui reivindicando nenhum lavajatismo, nada apressado, é porque eu acho que já tem tempo demais e essa gente sequer, Rodrigo, foi indiciada. Essa gente não foi indiciada. Essas mensagens no Twitter hoje me animaram um pouco nesse sentido, porque eu vi na sequência o Paulo Pimenta e depois eu vi também o Jean Paul Prats, da Petrobras, que é o homem que tem os dados dessa transação, é o homem que tem os dados desse negócio bilionário da venda da refinaria da Bahia. E pelo Twitter dele, a gente que não nasceu ontem e que já tem muito tempo de história, de reportagem, etc., o Twitter do Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, me pareceu muito indicativo de que ele já possui bastante dados para esse caso evoluir. Ele cita ali os órgãos que devem fazer essa investigação, porque não quer atrapalhar o processo democrático de um escândalo sério como esse. Ele não quer pisar na bola como fazia a Lava Jato, ele quer que a coisa ande pelo processo legal, mesmo que demore um pouco e que a gente não tenha mais paciência para ver o Bolsonaro desfilando em praias do Rio de Janeiro ou de Alagoas nessa altura do campeonato. Mas a coisa tem que ser feita dentro do ritual legal da lei, mas essas mensagens em rede social do governo hoje, com essa chamada, com esse recorte para a Polícia Federal, eu acredito que é um sinal muito explícito de que já temos mais do que provas, já temos muitos dados em relação a esse escândalo da refinaria da Bahia. Me chama a atenção, Chico, que praticamente ao mesmo tempo, né, vira o ano e aí começam a falar dos dois escândalos que podem chegar com mais força e que andaram mais rápido em relação ao Jair Bolsonaro. A venda das joias, portanto, não é só ele podia ou não podia, porque faz parte do acervo pessoal. Será que ele não podia mesmo mandar para os Estados Unidos? Não é mais só, entre aspas, isso. Não é só um debate sobre se ele podia ou não tirar as joias do acervo presidencial e remeter aos Estados Unidos para fazer dinheiro. É a suspeita de que as joias tenham sido propina na venda subfaturada para os Emirados Árabes Unidos da refinaria da Bahia. Esse é um escândalo. E o outro, o 8 de janeiro. O 8 de janeiro. Então, nesses dois casos, olha, ao longo de 2024, isso vai afunilar e o Jair Bolsonaro vai sofrer as consequências. O Supremo Tribunal Federal não vai aliviar. E as declarações do Alexandre de Moraes dizendo: eu sei que iriam me pendurar e me enforcar. Então, nós sabemos o que teria acontecido se o bolsonarismo tivesse ganho na mão grande a eleição que eles tentaram realmente levar na mão grande. Eu queria só dar uma passada, Chico, aqui o nosso público escrevendo, né, falando bastante sobre isso. Vamos os lá. Internautas, olha aqui. A San Marina está na hora do Jair em cana, do Jair em cana. E ela diz assim: não era para pendurar as joias, não, ia vender, fazer din-din na conta. A dona Josi Silva diz que é roubo, não é propina, é roubo, é roubo. Tem gente, a Ana Paula Kunst diz o seguinte: propina em joias é mais fácil de esconder do que em dinheiro. Não precisa de mala de dinheiro. Uma joia assim, às vezes até de porte pequeno, vale o equivalente a algumas malas de dinheiro. Então, em vez de fazer o esquema lá da família do Gedel, que encheu de dinheiro um apartamento em Salvador, o Jair pode, eu estou falando pode, a suspeita é essa, ter recebido joias em forma de propina, né? Então, essas aqui são as opiniões aqui do nosso público, que está assim, achando que tem que avançar mesmo nas investigações
e, é claro, é a opinião também nossa, é a impressão de que 2024 vai ser o ano em que essas investigações vão avançar ainda mais. Chico, você queria concluir sobre isso? Ou não, tem a sensação, a gente tem uma sensação, e a nossa audiência referenda isso, né? Há uma sensação no país de que, poxa, não vai acontecer nada com esse cara. Tem aí esse fato agora da memória que deve ser lembrado do dia 8, né, do golpismo, a gente falou das joias, refinaria, tem um vasto repertório de escândalos, e há uma pergunta mesmo, uma pergunta de qualquer brasileiro, de qualquer brasileira hoje, e aí, não vai acontecer nada com esse cara? Ele vai seguir por aí dizendo que não é corrupto, dizendo que só a esquerda que comete desvios, esse cara vai passar impune. Eu creio que não vai, mas eu acredito que ficamos todos, bem ou mal, operando naquele ritmo de lava-jato, de que a coisa se resolveria no mesmo dia, da forma atabalhoada, sem ouvir direito, sem cumprir o processo legal. Então, temos que esperar mais um pouco, mas não desanimem que o destino deste senhor está escrito em algum presídio nacional. É isso. Ô, Chico, eu queria te agradecer pela participação aqui no ICL Notícias, segunda edição especial dessa sexta-feira, dia 5 de janeiro, e na segunda-feira, dia 8, a gente retorna ao funcionamento nos estúdios, né? Eu de manhã e você à noite, eu de manhã no ICL primeira edição e você à noite no segunda edição, lá nos estúdios aqui, né, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Chico, obrigado pela sua participação. Valeu. Valeu, meu querido. Bom programa aí. Boa noite. Valeu, gente. Olha, eu queria só frisar, assim, que não é à toa, sabe, gente? O diretor da Polícia Federal dá uma entrevista na Globo News e solta várias informações. Solta essa história da ABIN, das 30 mil pessoas que estavam na arapongagem do Bolsonaro, né? Depois sai matéria retomando a história da refinaria da Bahia, na Folha, e o Gilmar Mendes falou para uma agência de notícias internacional: a responsabilidade política do Bolsonaro no que aconteceu no Brasil é evidente. Juridicamente ainda está para ser provado, mas politicamente é algo evidente, disse o Gilmar Mendes. São muitas declarações em uma semana de 2024. Não é coincidência, né? Assim, aqueles que estão no poder estão mandando sinais de que o círculo vai se fechando para a família Jair Bolsonaro e para aqueles que estiveram ao lado dele. E além, para completar, eu falei aqui, diretor da PF, matéria sobre a venda da refinaria, Gilmar Mendes dando entrevista. Daqui a pouco vamos voltar nesse tema do Gilmar Mendes. Essa é a manchete aí, olha. Abre aspas, responsabilidade política de Bolsonaro é inequívoca no 8 de janeiro, disse o ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar nisso daqui a pouquinho com a Cristina Serra, que vai entrar ao vivo aqui para comentar vários assuntos com a gente. E, para completar esse arco de declarações e de fatos que não são coincidência, é o poder emitindo sinais, o Alexandre Moraes dá aquela entrevista em que afirma: eu sei o que queriam fazer comigo. Queriam me pendurar e me enforcar. E não é uma metáfora. Queriam fazer isso fisicamente. Eliminar. Partir para a barbárie. Alexandre Moraes foi ameaçado, ele e a família dele. Ele não é de esquerda. Ele é um homem de centro-direita, inclusive. Então, são vários sinais de que 2024 é o ano em que essas investigações vão avançar. Não sei se vai dar tempo do Bolsonaro ser condenado já em 2024 no Supremo, mas isso vai avançar e nós vamos ter várias surpresas ao longo do ano. E também sobre o 8 de janeiro, responsabilização dos militares, essa que nos preocupa também. Não pode ficar só nos bagrinhos, né? Então, agradecendo a você que nos acompanha, deixe o like, inscreva-se no canal, no ICL Notícias e também no canal Eduardo Moreira. Participe, mande aqui as suas mensagens, a gente vai lendo na medida do possível. Vamos chamar a Cristina Serra, que acho que já está aqui nos bastidores, para participar ao vivo. A gente tem aqui alguns assuntos para tratar com a Cristina. Tudo bom, Cristina? Bem-vinda, boa noite, bom 2024 para você. Oi, Rodrigo, boa noite a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Feliz ano novo para você também, muita saúde.
Saúde principalmente para nós, é isso mesmo. Cristina, o presidente Lula, eu estava retomando aqui, várias autoridades começaram a falar sobre o bolsonarismo, sobre investigação contra o Jair Bolsonaro. O Lula também falou. E segunda-feira, a gente sabe, tem o 8 de janeiro, e aí vai haver um grande ato em Brasília, relembrando e repudiando o golpismo de 8 de janeiro. Eu já vou passar para você comentar. Vamos só ver o que o Lula falou sobre o 8 de janeiro, sobre os militares, sobre o Bolsonaro. Olha aí, foi numa fala aqui registrada pelo Globo. Abre aspas. Tinha havido aquela atuação canalha, diz o Lula, que envolveu inclusive gente de Brasília, quando tacaram fogo em ônibus no dia em que eu fui diplomado. Eu estava no hotel assistindo a eles queimando ônibus, carros, e a polícia acompanhando sem fazer nada, diz o Lula, sobre aquele episódio ainda em dezembro, dia 12 de dezembro, se eu não me engano. E segue o Lula falando sobre o golpismo. Havia, na verdade, diz o presidente, um pacto entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de Brasília, Ibanez, e a polícia, tanto a do Exército quanto a do DF, Distrito Federal. Isso havia, inclusive, com policiais federais participando. Ou seja, aquilo não poderia acontecer se o Estado não quisesse que acontecesse. Então, é o Lula chamando aí na responsabilidade o Jair Bolsonaro e também o governador, né? O Ibanez, o governador do Distrito Federal, é citado pelo Lula. Agora, o presidente foi bem duro, mas poupou os militares, né? A Cristina não citou os militares. Como é que você está avaliando isso às vésperas desse ato do 8 de janeiro? Rodrigo, são várias coisas importantes aí para a gente tentar juntar tudo, né? Montar esse quebra-cabeças de todas essas declarações que a gente tem lido e ouvido nos últimos dias, e eu estava ouvindo seus últimos comentários aqui antes de entrar. E exatamente esse é o ponto que mais me chama a atenção, né? O fato, como você já ressaltou, do Lula não ter mencionado militares das Forças Armadas, mas tentar localizar, né, a omissão naquele dia, tanto no dia 12 quanto depois, no 8 de janeiro, eu já chego lá, né, como omissão das forças policiais do Distrito Federal, sob o comando de Anderson Torres e do governador Ibanez. Então, o Lula não fala dos militares, das Forças Armadas aí no dia 12, mas eu já adianto aqui, quando eu falo do 8 de janeiro e de declarações recentes, eu estou me referindo, por exemplo, né, a uma entrevista do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico, encarregado da investigação sobre os atos golpistas do dia 8, em que ele menciona o oferecimento de denúncia contra oficiais da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, mas com relação aos militares, o Ministério Público, pelo menos até agora, não foi capaz de avançar nas investigações e de oferecer denúncia também, né? Ele, inclusive, ele dá uma cutucada na Polícia Federal, critica uma oitiva coletiva que foi feita, que a Polícia Federal fez com militares das Forças Armadas. Essa é a entrevista a que eu estou me referindo. Agora, ele critica a atuação da Polícia Federal nesta investigação com relação às Forças Armadas, aos militares, não às Forças Armadas, aos militares que tiveram alguma participação, mas ele próprio, o subprocurador, ele fala em algum momento, eu até destaquei isso aqui, ele diz, claro, que ele tem que investigar e ele tem que ter provas, porque ele não atua como na Lava Jato, né? Tanto é que essa é a manchete aí da Folha. É muito importante isso, sim. Mas aí ele fala também, né, que ele só pode oferecer denúncia se ele tiver provas com relação àqueles militares que claudicaram naqueles eventos. Ora, não teve nenhum militar que claudicou coisa nenhuma, né? Ou os militares e todos os envolvidos nos atos golpistas participaram efetivamente, de alguma forma, e aí você tem como, se tiver provas, você tem como oferecer uma denúncia, ou não tem o que falar de claudicar. Claudicar, não existe tipo penal para claudicar,
entende? Uhum. Então, isso, para fechar, Rodrigo, voltando ao cerne da tua pergunta, é isso que me chama muita atenção agora que está completando um ano no 8 de janeiro, né, que é exatamente não se mencionar claramente a responsabilidade, a participação de militares das Forças Armadas. Enquanto isso não for feito, Rodrigo, claramente, com os instrumentos legais de que as instituições dispõem, o 8 de janeiro de 2023 será um dia que não vai acabar. Ele não começa no dia 8 de janeiro de 2023, ele vem de uma longa preparação e ele não terminará enquanto todos os envolvidos, nos seus diferentes níveis de participação, forem punidos. Com relação aos militares das Forças Armadas, eu tenho sérias dúvidas de que isso acontecerá. Acho que estamos sentindo um cheiro de impunidade. Não, eu gostei da tua frase, quer dizer, 8 de janeiro, o dia que não terminou, né? Parafraseando o livro do Zueni Ventura, 1968, o ano que não terminou, o 8 de janeiro, por enquanto, não terminou, porque enquanto não apontar os responsáveis e não punir, não vai terminar. Eu quero entrar num outro tema aqui com você, inclusive a imagem que foi mostrada agora há pouco pela nossa produção, se puder recuperar enquanto você falava, o Flávio Dino entrando no Palácio, logo depois, ainda no dia 8, com o Palácio... Olha lá, ele está com o Múcio ali ao lado, sabe? E mais ao fundo o Randolph. Ele fala de um jeito bastante enfático com o Múcio, olha só. Ele parece que não está nada... Olha ali, ele não está nada satisfeito com o ministro Múcio. O Flávio Dino, a gente sabe que foi quem segurou ali as tentativas dos militares. Olha aí, ele chega para lá no Múcio e sai de lado. A gente não sabe exatamente o que foi dito nesse momento. Mas eu estou trazendo essa imagem porque é justamente sobre o Múcio a minha próxima pergunta para você. O Múcio, que é o ministro da Defesa, já era nessa hora aqui, né? Há uma semana. O ministro da Defesa, um homem moderado, um homem muito simpático, eu conheço pessoalmente, muito educado, etc. Mas é um cara que está lá para aliviar para os militares. O que eu quero te perguntar como é que você viu essa fala do Múcio de que não havia participação? Ele disse para o jornal o Globo o seguinte: houve um erro na condução do acampamento, mas veja bem, ele cobra o Poder Judiciário por não ter determinado o Múcio a saída dos extremistas. Então, ele meio que culpa o Judiciário e não os militares que permitiram o acampamento em frente aos comandos. Olha ali, ó, ele fala, havia vontade de golpe, mas as Forças Armadas não queriam. Essa foi a fala do Múcio para o jornal O Globo. Então, o ministro da Defesa do Lula também está nessa linha, tentando aliviar para os militares, né, Cristina? Rodrigo, sempre tentando aliviar para os militares, com todo respeito, também, assim como você, conheço o Múcio, é uma pessoa muito, perdão, muito bem educada, muito agradável, mas a postura dele, desde que foi indicado e depois já como ministro da Defesa, é de uma conciliação impossível de ser feita. O Múcio, já como ministro indicado, ele disse que aquelas manifestações em frente aos quartéis eram próprias da democracia e que, inclusive, ele, Múcio, tinha amigos e parentes nesses atos golpistas em frente aos quartéis. Manifestações que ele chamou de democráticas, mas que a gente sabe que são atos golpistas. E aquela, em especial, em frente ao QG de Brasília, era um celeiro de golpistas para o dia 8 de janeiro. Então, o ministro Múcio tenta uma conciliação que não dá, que inclusive esvazia a autoridade dele. Né? Ele conta na entrevista de dificuldades que ele teve, que o 8 de janeiro dele começou antes do 8 de janeiro, inclusive pela dificuldade dele de acesso, como ministro já indicado, né, de acesso aos comandantes militares para definir como se daria a transição nos comandos. Né? Ou seja, ele, na verdade, eu quando li a entrevista, só confirmei a impressão que eu sempre tive desde o começo, desde a indicação dele, que ele não tem autoridade perante os comandantes militares, nem os que saíram e nem os que entraram. Ele não conta, ele deixa muita coisa no ar, né? Ele tem respostas ali muito ambíguas, né? Não é uma entrevista totalmente esclarecedora. Aliás, ela não é uma entrevista esclarecedora sobre os bastidores, né, da transição na área militar e nem do 8 de janeiro,
né, eu falo assim, ela não é esclarecedora sobre as tensões nesses bastidores entre o novo governo e os militares, né, golpistas e aqueles que também não são, aqueles que são, digamos assim, mais legalistas, né, mas que resistem a uma investigação profunda sobre o papel de militares das Forças Armadas nesse contexto todo de golpismo e de bolsonarismo, né? Agora, tem uma frase, Rodrigo, do Múcio, que eu acho que vale a pena aqui destacar, eu também separei, quando ele diz assim: não houve golpe porque não havia liderança. Nisso ele tem razão. Porque quem deveria ter sido o líder do golpe? O Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é covarde até para liderar um golpe. E ele estava lá refugiado na Flórida, esperando que alguém aqui tomasse a frente. Como ele não tomou, os militares também devem ter colocado, né, as cartas na mesa e viram que o jogo estava micado. E nenhum deles, né, qual deles iria assumir esse risco? Nenhum. Por isso não teve o golpe. De fato, o golpe não tinha liderança, né? Foi uma frase dele que me chamou a atenção. No mais, eu acho que é aquela história que eu te falei, cheiro de impunidade com relação à participação de militares no 8 de janeiro. Ele diz que a justiça precisa apresentar provas, que eles devem ser investigados. Mas a justiça precisa apresentar provas, né? Enfim, faltam ainda. Que provas faltam, me parece? Por que foi tudo tão rápido com relação à Polícia Militar do DF? E precisava mesmo ser assim, porque ela tem uma responsabilidade enorme. Mas por que a dificuldade de responsabilizar militares? Não a instituição. Você não tem. Lógico que você não vai responsabilizar o Exército, mas pessoas que participaram, militares que participaram individualmente. Acho que o resultado até agora, em um ano de investigação, as autoridades responsáveis estão devendo para a sociedade brasileira com relação aos militares. Sem dúvida. Agora, eu queria te trazer mais um tema. Eu adiantei, mas foi muito rápido. O Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista para a agência AFP e disse com todas as letras: a responsabilidade política do Bolsonaro é inequívoca no 8 de janeiro. Ele até falou: a responsabilidade jurídica ainda está para ser comprovada, até porque ele mesmo vai ter que julgar isso, porque o caso vai ser julgado no Supremo. Ele não poderia adiantar, né, o julgamento numa entrevista, senão, enfim, viabilizaria a própria participação no julgamento. Mas a responsabilidade política do Bolsonaro. Então, parece, eu não sei, Cristina, olhando assim as declarações, as falas e as próprias condenações que já vieram de uma parte daqueles que tiveram no chão ali, ou fazendo, né, a baderna, a depredação. Então, eles foram condenados já, né, alguns, rapidamente. E, ao mesmo tempo, o Bolsonaro está sob cerco, mas os militares não. Parece que querem circunscrever até o Bolsonaro aí nessa... parece que a ideia é essa, vai até o Bolsonaro, militares deixa fora. Mas a fala do Gilmar é forte, né, do Gilmar Mendes. Eu concordo com você. Eu acho que ele não poderia falar do ponto de vista jurídico, até para não comprometer se o caso for parar na mão dele. Agora, e concordo com você também que há, sim, não sei se uma tentativa, um esforço, mas a percepção que eu tenho, pelo menos, é essa, né? Vamos poupar os militares. E aí, Rodrigo, não é nenhuma novidade, né? Quando você olha para a história do Brasil, né? Nós temos muitos exemplos na história do Brasil de processos de transição que são negociados, né, na base de grandes acordos que poupam determinados setores, né? E me parece que nós estamos diante, assim, de uma possibilidade muito grande, né, de que as Forças Armadas, de que militares golpistas sejam poupados, né, nesse processo de investigação sobre o golpismo no Brasil, sobre o atentado do dia 8, evidentemente, né, mas que a gente precisa enxergar dentro de um processo. O próprio Lula lembra que começa lá o primeiro ato violento no dia 12, depois tem lá a tentativa de explodir um caminhão perto do aeroporto de Brasília. Enfim, me parece que a gente está diante dessa possibilidade
né, de poupar militares, o que, de fato, não me surpreende, embora me deixe muito frustrada, né, como cidadã, como jornalista, de ver isso acontecendo, porque enquanto, Rodrigo, meu ponto de vista, enquanto o Brasil não enfrentar essa mentalidade das Forças Armadas, e aí sim eu acho que a gente pode falar mais amplamente de Forças Armadas, essa mentalidade de que eles se veem como um poder moderador, né? Aquela leitura distorcida que eles têm do artigo 142 da Constituição, né? Que eles, na hora do aperto, né, são eles que resolvem, né, qualquer atrito entre os poderes. Isso é gravíssimo. O Brasil precisa superar essa fase, né? Mas isso não pode ser superado se não houver algum tipo de enfrentamento. Não será por esse tipo de conciliação de bastidores que isso será resolvido. Isso é muito nocivo para a democracia no Brasil. Muito bem. Cristina, só para encerrar, então, nós temos o 8 de janeiro, na segunda-feira, 1 ano dos atos golpistas. O que você espera desse ato, em que o presidente Lula vai estar ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, também ministros do Supremo Tribunal Federal, alguns governadores, os mais alinhados ao bolsonarismo já avisaram que não vão, e não fica faltando um ato público, porque vai ser um ato assim institucional, que acho que é necessário também, né? Um ato institucional. Mas não está faltando um ato público, talvez o próprio presidente pudesse liderar isso, ou isso teria que ser chamado pela sociedade. A minha impressão é essa, mas eu queria ouvir você, ou você acha que não? Que nesse momento tem que centralizar e fortalecer realmente institucionalmente, juntando os poderes aí, mostrando que tem que defender a democracia. Eu acho que faz uma imensa falta uma mobilização popular para fazer um ato político de memória do 8 de janeiro, para que ele não se repita nunca mais, e para celebrar a democracia. Rodrigo, eu acho que a gente tem depositado, a esquerda tem depositado sua energia, seu esforço, muito na política institucional e pouco na mobilização popular. Acho que faz falta isso, sabe? Povo na rua se manifestando. Entendo que, obviamente, tenha que ter um ato político, institucional, né? Mas acho que a gente precisa energizar mais, sabe? A base social da esquerda. Enfim, vai ter o ato político, é importante, isso reafirma a liderança do presidente Lula, né, o que ele representa como um símbolo de defesa da democracia, mas, por outro lado, esse mesmo ato vai ser, de uma certa forma, esvaziado pela ausência de governadores de estados importantes e que, se no ano passado compareceram a Brasília, né, foram naquele momento e, com a sua presença, se mostraram ali comprometidos com a democracia, ao não participarem deste ato agora, um ano depois, eles mostram que não estão comprometidos com a democracia, estão comprometidos com o seu eleitorado de direita e de extrema-direita, e que isso, Rodrigo, sirva para nós de alerta, né, para a gente lembrar sempre o quanto a extrema-direita continua forte e mobilizada neste país, né, se preparando não só para as eleições municipais de 2024, mas para 2026. Nós temos uma longa travessia pela frente, né, que vai exigir muita mobilização nossa, por isso que eu concordo muito com você que essa data mereceria, sim, mobilização popular em vários estados, em várias capitais brasileiras. Né? Mas, enfim, vamos participar, né, dessa mobilização do dia 8, ainda que seja mais restrita, mas fazer o nosso papel de jornalistas e de cidadãos e nas nossas redes também. Né? É uma data que precisa, de fato, ser assinalada de uma forma muito vigorosa, eu acho. Acho que todo mundo vai se lembrar onde estava no 8 de janeiro por muito tempo, né? Eu me lembro exatamente quando eu tive a notícia, estava em São Paulo, tinha ido cobrir, né, a posse do Lula e tinha voltado a São Paulo mais relaxado, falando, bom, agora alguns dias ali daquela mansidão de começo de ano, que nada, né? Estava sentado num restaurante e de repente surgem aquelas imagens, eu falei, não é possível, isso não está acontecendo, né? Estão invadindo, não, o Palácio, não, o Supremo também, jogando cadeira na rua, e aí a gente entrou ao vivo, cada um trabalhando num canal. E, enfim, o 8 de janeiro fica marcado como o dia do mais feroz ataque popular contra a democracia, né? Porque 64 foram os militares, foram as tropas, né? Agora,
o 8 de janeiro do ano passado, tinha gente na rua, ainda que assim, insuflados por esse bolsonarismo e por essa extrema-direita. Mas, Cristina, obrigado pela sua participação ao vivo aqui mais uma vez no ICL Notícias Especial desta sexta-feira. A partir da semana que vem, a gente retoma aí o ritmo das nossas transmissões, do estúdio e tal, e você continua presente sempre aqui. Valeu, Cristina, obrigado. Sobre isso, Rodrigo, eu queria dar aqui só um minutinho, eu queria que dar uma explicação, porque eu vou ter que me ausentar por um período. Já começa agora? Já começa a partir da semana que vem, porque eu vou mergulhar num projeto que vai me absorver muito. Já estou mergulhada nesse projeto, mas eu estou sempre por perto e estarei sempre por perto e acompanhando o crescimento do ICL. Eu tenho tido aqui uma experiência fenomenal nesse jornalismo digital, tenho aprendido muito aqui, mas, enfim, queria dar uma explicação para quem nos acompanha, porque eu vou precisar me ausentar por uns 3 meses. Vai passar rápido, eu vou morrer de saudade e eu volto logo. Então, foi um prazer começar o ano aqui conversando com você. Me despeço, é só um até breve, nunca é um adeus. Tchau, tchau. Então tá bom, Cristina. Obrigado, boa sorte aí nos seus projetos. Valeu, a gente se vê, então, quem sabe daqui a 3 meses novamente aqui no ar. Obrigado, um beijo, valeu, Cristina Serra, ao vivo, conversando com a gente, com as análises, a informação, né? A memória histórica também, muito importante. A Cristina, que com toda a experiência, né, de quem fez cobertura política em Brasília para a TV aberta, na Globo, né, e que está já há vários anos, depois como colunista na Folha, e já está há vários anos aqui também na mídia independente, em vários canais, mas especialmente aqui no ICL Notícias, sempre com a gente ao vivo. Então, ela explicou aqui, vai fazer uma pausa breve num projeto pessoal, né, e volta mais adiante a dividir com a gente a experiência dela na cobertura política e na análise política. Eu quero dar uma passada aqui pelos comentários. A Tânia de Almeida dizendo que mal militar deve ser punido. A Elaine lembrando que a CPI responsabilizou militares, como o general Heleno e o Braga Neto. É verdade, o relatório da CPI muito firme. Então, esse relatório deve ser entregue para o Lula no dia 8 de janeiro. Já foi entregue, né, oficialmente, para os poderes e tal. Mas o deputado Rogério Corrêa está se propondo a entregar pessoalmente ao Lula, ou alguma outra liderança, entregar ao presidente Lula e reafirmar o que está ali no relatório, que é responsabilizar o Bolsonaro, responsabilizar militares como o general Heleno e o Braga Neto pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro. A Lina Alves, dá o boa noite de Mogi das Cruzes. A Maria Inês Campos diz que o Múcio é inacreditável, mas ele é um ministro nomeado pelo Lula. Se ele está falando essas coisas, por enquanto, segue com o aval do Lula. O presidente Lula segue muito essa linha de tirar a média, né? Então, o pessoal ataca por aqui, ele põe um outro aqui para apaziguar no meio de campo, e aí ele, com isso, vai conseguindo manter diálogo aberto com as várias forças num país tão complexo como o Brasil. Beth Morales, já disse e repito, os militares devem ser colocados em seus lugares, precisam ser punidos os que participaram do terrorismo no dia 8. Muitas mensagens, eu quero agradecer demais aqui. O pessoal dizendo que já está com saudade da Cristina aqui. A Cândida Braga, Carminda Ribeiro, Elane Oliveira. Felicidades, Cristina, mas você vai retornar. Bom trabalho para você. Parabéns, Cristina, grande jornalista, diz a Marta Bárbara Dornelles aqui. O pessoal já dizendo que vai ficar com saudade nesse prazo aí de 3 meses em que a Cristina contou para a gente agora. Vai se ausentar para tocar um outro projeto pessoal aí ao longo desses próximos meses. Eu quero pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal. Já vamos ter a participação ao vivo da Heloísa Vilela, vários temas para tratar aqui com ela. Entre eles, né, nós estamos falando tanto de política, de 8 de janeiro, mas olha, 2024 é também um ano em que a gente fica de olho nessa história da recuperação da economia brasileira. Será que isso vai se consolidar? Porque o Brasil cresceu 3% em 2023, foi um dos maiores crescimentos de PIB no mundo ocidental, tirando a China, né, que cresce num ritmo chinês. Mas o Brasil cresceu 3%. Mas o nível de investimento não está ajudando tanto para crescer em 2024, dizem os analistas. Será que não? Porque, olha, notícia boa, hein, de hoje. Recorde de exportações. O Brasil nunca exportou tanto, balança comercial fortíssima. Isso injeta mais dólar no país, né? Ajuda a controlar a inflação, ajuda a estabilizar a economia. Vamos tratar já disso também
com a Heloísa Vilela. Então, além dos temas políticos e dos temas internacionais, que a Heloísa Vilela tem se especializado nisso, vamos falar também desse fato da balança comercial brasileira, que acaba de ser divulgado. A balança comercial, vou até dar o número aqui, até antes da Heloísa entrar. A balança comercial ultrapassa 98 bilhões de dólares em 2023, é o maior valor da série histórica. O saldo positivo superou de 2022 em 60%. Então, o pessoal diz, né, o Lula tem sorte. O Lula tem sorte. Foi o agronegócio. O resto é só sorte. Vai ser sortudo assim em outro lugar, né? O Lula podia trazer um pouco dessa sorte para o Corinthians, né? Que ele torce, eu também torço, porque nós estamos precisando agora para 2024. Mas o fato é que a economia vai dando sinais de estabilidade e a gente torce para que mantenha o crescimento e que gere empregos de qualidade, porque 2023 cresceu, mas gerando empregos com uma faixa de salário ainda baixa. Eu não sei se a Heloísa Vilela já está aqui pronta para entrar, eu não estou conseguindo aqui visualizar. Tá, a Heloísa Vilela está pronta. É que eu não tenho aqui acesso ao nosso bastidor, Elô. Obrigado pela presença, boa noite. A gente tem se falado mais de dia, né, essa semana, agora à noite, vai trocando o horário aqui. Tudo bem com você? Tudo jóia também, já estou sentindo saudade da Cristina e não acho que tem que fazer nada pelo Corinthians, não, mas vamos em frente. O Botafogo também precisa de sorte, mas isso aí é outro departamento, o time da Heloísa Vilela. Elô, eu falei aqui da balança comercial, mas vamos começar assim pela ordem aqui que a gente tinha previsto, a questão da cloroquina, né? Olha, falamos tanto da cloroquina na época da pandemia, porque o Bolsonaro abusou desse horror, né? Parecia uma brincadeira, mas é uma brincadeira que matou, viu? O Jamil Chad trouxe essa manchete. Cloroquina matou 17 mil pessoas na primeira onda da Covid. Muita gente, todo mundo aqui ouviu falar de um parente, de um tio, daquele primo, daquela pessoa. Não, usa cloroquina, daí você não precisa nem se tratar. E com isso, muita gente não buscou tratamento e morreu quando não havia ainda vacina. Então, foi uma irresponsabilidade maluca. Isso foi uma onda que se criou no mundo inteiro. Essa pesquisa que mostra que 17 mil mortes diretamente vinculadas à cloroquina foi realizada pelas universidades de Lyon, na França, e Quebec, no Canadá. Os especialistas examinaram dados de hospitalização em 6 países com pacientes que tinham sido expostos ao remédio. O resultado foi um aumento do risco de morte, principalmente em razão de distúrbios do ritmo cardíaco. Então, tem uma comprovação agora de que esse abuso esse absurdo, né, de dizer usa cloroquina, e o presidente da República fez isso aqui no Brasil, é muito grave, né, Heloísa? É um absurdo, né, Rodrigo? E você vê que esse estudo, ele mostra que não é só o fato da pessoa tomar cloroquina e não procurar outro tratamento, é que o abuso da cloroquina em si provoca problemas cardíacos. Então, essas pessoas ficaram expostas a riscos cardíacos aos quais elas não deveriam ter sido expostas. E esse estudo, como os médicos mesmo disseram, é só uma pontinha do iceberg, porque eles pegaram os dados de hospitais de 6 países e concluíram que nesses 6 países, 17 mil pessoas morreram diretamente por causa da cloroquina. O que significa que em vários outros países muito mais gente deve ter morrido. Por exemplo, entre essas 17 mil, mais de 12 mil foram só nos Estados Unidos, onde, claro, você sabe, o Donald Trump ficou incentivando o uso da cloroquina, que o Bolsonaro repetiu essa baboseira aqui no Brasil. Agora, eles não estudaram Brasil, Índia, onde também se usou muita cloroquina, né? Em países de populações grandes e onde o incentivo também existiu para usar esse remédio que não adiantava nada. Então, se eles pegarem esses dados também, esse número vai ser muito maior. Eles estudaram Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Turquia e Bélgica. Só porque só existia dado disponível nos hospitais desses países, eles não tinham outros. Agora, vamos lembrar que já em 2020, ali por volta de junho, já existiam estudos mostrando que a cloroquina não resolvia nada. E ainda assim, em agosto, o Bolsonaro deu aquela famosa declaração dizendo: eu sou a prova viva de que a cloroquina funciona, porque eu tomei, estou aqui, estou bem. Né? Então, ele já tinha estudos científicos mostrando que não resolvia nada e continuou insistindo. A Organização Mundial da Saúde já dizia que estava pesquisando e que não tinha encontrado nenhum benefício,
e ele continuou insistindo. Então, Rodrigo, ele não é só responsável e mentor intelectual, incentivador de uma tentativa de golpe de Estado. Ele é responsável direto por muitas mortes durante a Covid. E eu me lembro do primeiro ano do ICL, quando a Cristina Serra sempre falava isso, ele tem que ser, a Eliane Brum também, a jornalista Eliane Brum, insiste muito com isso, ele tem que ser julgado e condenado por genocídio, por ter incentivado e promovido a morte de várias pessoas, um número muito maior do que o necessário pela Covid aqui no Brasil. Olha, Heloísa, e para completar isso, acabei de ver aqui, notícia que saiu agora às 5h30 da tarde, Gilmar Mendes, agora há pouco falei dele num outro assunto, mas volta, agora uma nova manchete. Gilmar Mendes pediu à Procuradoria-Geral da República que avalie se Bolsonaro foi omisso na pandemia. Notícia de hoje, tá? Apesar da decisão do Gilmar ter ocorrido alguns dias atrás, do Gilmar que assim que intimidade, né, com o ministro Gilmar Mendes. A decisão foi de alguns dias atrás, mas foi divulgada só hoje. Então ele pede que a Procuradoria avalie especificamente a omissão do Bolsonaro na pandemia. Então, nesse caso da cloroquina, não é nem omissão, né? É isso que eu ia falar, Rodrigo. Eu ia acrescentar, o ministro tem mais, não tem só omissão, não. Tem ação concreta e direta que levou muita gente à morte. Eu queria só dar uma lida nessa matéria para o povo entender do que se trata, porque você lembra que o Aras aliviava para o Bolsonaro durante o mandato, claro, né, em que o Aras esteve na Procuradoria-Geral da República. O ministro Gilmar Mendes determinou que o novo procurador-geral, o Paulo Gonet, avalie eventuais omissões do ex-presidente Jair Bolsonaro na pandemia da Covid-19 e se manifeste sobre uma eventual investigação do ex-chefe do Executivo, porque está muito atrasado. Como o Aras segurou e disse, não, o Bolsonaro não tem responsabilidade, não andou a investigação específica sobre as omissões ou os absurdos que ele cometeu na pandemia, apesar de haver o relatório da CPI da Covid, que a gente acompanhou também. Então, a gente tem duas CPIs que oferecem farto material sobre as omissões e ações absurdas do Bolsonaro. A CPI da Covid, inclusive casos de corrupção, envolvendo compra de vacina, etc. E a CPI do próprio 8 de janeiro. As duas, né? Tem relatórios e tem informação. Então, o Gilmar Mendes diz, ele assinou no dia 19 de dezembro, foi ainda no ano passado, Heloísa, mas só saiu agora. Ele sinaliza que ele está invalidando um parecer anterior do PGR da época do Augusto Aras e pede uma apuração por parte do novo PGR, o Paulo Gonet, em relação à pandemia. Isso tudo é muito interessante, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que o Gilmar e o Alexandre de Moraes foram muito favoráveis à indicação do Gonet para a PGR, né? Uhum. Então, isso indica que existe, muito provavelmente, um entendimento de que era preciso botar para funcionar esses inquéritos, que era preciso botar para funcionar essas investigações, né? Uhum. Porque a indicação dele é muito clara, ele é um legalista, então muita gente acredita que várias investigações vão andar sim, inclusive as investigações das responsabilidades do 8 de janeiro. Agora, só para completar essa história da Covid, o Bolsonaro fez 23 discursos promovendo a cloroquina, Rodrigo. 23, entendeu? Então ele tem responsabilidade e muita não é só omissão. É isso aí, vamos continuar acompanhando esse caso. É muito importante isso que a Heloísa falou. O Gilmar Mendes foi um dos que mais batalhou no bastidor, né? Porque não é papel dele, mas no bastidor, para que o Paulo Gonet fosse indicado pelo Lula. Muita gente na esquerda até, o Paulo Gonet é um conservador na questão de costume, ele é contra o aborto, ele é católico e tal. Mas nas questões de legalismo e da democracia, ele é firme, pelo menos dizem, né, Heloísa? Vamos ver. Eu só acredito, né? Dizendo. Né? Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, né, Rodrigo? É verdade. Mas, assim, como o Gilmar está pedindo a reabertura, é isso que você falou, e como o Gilmar batalhou para que ele estivesse lá, quem sabe o Paulo Gonet está lá, entre outras coisas, para fazer andar esses dois casos, pandemia e 8 de janeiro. O da Joia já está andando mais avançado. Então, e ele já deixou claro que quer puxar para si uma certa responsabilidade pelas investigações do 8 de janeiro, né? Uhum. O que é bastante interessante também. Então, vamos ver como é que isso vai andar, mas me parece que promete. É isso. Bom, vamos continuar acompanhando esse assunto ao longo dos próximos dias. No dia 8, segunda-feira, todos nós vamos estar muito mobilizados
a Heloísa Vilela, especialmente de Brasília, no ato, né, que vai acontecer essa foto. E a gente ri, mas é trágico, porque teve gente que morreu. Mas o Que Bolsonaro, acredita nessa pessoa aí, né? pois é, mostrando a cloroquina para as emas, que depois sumiram, as emas do Palácio da Alvorada, entre outras coisas. As emas acho que fugiram, né? Foi muito terror para elas durante esses 4 anos ali na Alvorada. Mas na segunda-feira, Heloísa Vilela vai estar acompanhando de perto, né, esse ato político para lembrar e para repudiar o que foi o golpismo de 8 de janeiro. E a gente vai seguir acompanhando esses temas. Mas, Elô, aqui tem assuntos internacionais para você também. Né? No caso aí da batalha, do massacre em Gaza. Uma família israelense desmentindo o New York Times. Eu vou trazer aqui a notícia. Depois de muita cobrança do governo de Israel, o New York Times se debruçou por 2 meses na apuração de acusações de que militantes do Hamas teriam estuprado mulheres israelenses durante o ataque de 7 de outubro. Isso foi muito falado pelas autoridades, inclusive por aqueles lobistas israelenses que atuam aqui no Brasil. Bom, o resultado foi uma matéria enorme do New York Times, publicada no dia 28 de dezembro, dizendo que conseguiram provar que os estupros aconteceram. Só que a família de uma das vítimas, que é uma vítima israelense, está desmentindo o jornal. Elô, explica melhor isso para a gente. A família da mulher que morreu no ataque, inclusive, diz que não houve o estupro. Como é que fica isso? E como é que isso se mistura aí nessa cobertura midiática em que muitas vezes jornais cumprem um papel aí de propaganda, né? O New York Times, eu não sei se está bem nesta linha, você pode dizer melhor para a gente, mas esse caso específico aí dos casos de estupro de israelenses. O New York Times não está isento desse tipo de crítica, não, Rodrigo, para deixar muito claro. Muita gente faz um mito a respeito do New York Times e vamos lembrar que ele promoveu aí a mentira das armas de destruição em massa no Iraque durante um ano inteiro, né? Então, nunca checou essa informação. Então, vamos lá, essa história é bem estranha, porque é um casal que morreu no ataque do dia 7, e que o New York Times diz que tinha uma imagem que provava que a mulher desse casal tinha morrido. O que era essa imagem? Era a chamada mulher do vestido preto, uma imagem que circulou muito, que foi distribuída por uma mulher que ficou conhecida por distribuir informações falsas a respeito do dia 7. Então já começa meio esquisita a história. E a imagem mostra essa mulher que morreu com o vestido preto e com o vestido levantado, tá? Acima da cintura. Segundo o New York Times, até nua por baixo. Bem, aí o que aconteceu? O jornal diz que entrevistou 150 pessoas e eu li a matéria toda e eles têm realmente uma policial que narra que ela ficou escondida e viu alguns casos de estupro acontecendo na frente dela enquanto ela estava numa moita, etc. Mas essa família, que é a parte central da história, que abre a matéria e segue com ela a história inteira, assim que a matéria saiu, a família foi a público desmentir. Por quê? O jornal menciona um telefonema do marido que morreu para parentes, por volta das 7h40, 7h44, pedindo que os filhos... 7h44 da manhã, pedindo que a família cuidasse dos filhos do casal. Mas não menciona um telefonema às 7 da manhã, 40 minutos mais cedo, no qual ele fala que a mulher já estava morta, que ela levou um tiro. Então, a família acha que não existe nenhum indício de que ela foi estuprada, porque senão ele teria comentado alguma coisa. Não existe nenhuma prova, ela estava queimada, o corpo dela foi queimado, estava naquelas imagens que você viu agora de carros queimados e tal, ela estava naquela fila de carros queimados, muitos carros foram queimados, inclusive disse pelo exército de Israel, que chegou lá atirando e jogando bomba e, enfim, agindo da maneira como eles agem normalmente, porque eles acreditam que mais vale, é uma doutrina dentro do exército israelense isso, não sou eu que estou dizendo e acusando eles de serem violentos, não é isso, é uma doutrina que existe dentro do exército israelense, que mais vale matar um cidadão israelense se você for matar os terroristas do Hamas, por exemplo. Então eles chegaram atirando para... E eles que provocaram aquele incêndio daqueles carros. Então, a matéria não se sustenta, porque o New York Times diz que com essa foto ele identificou e concluiu que ela tinha sido estuprada. Olha, realmente é muito pouco. E o pior é que a família veio a público, o irmão dela, irmãs, os filhos. Então,
a família toda veio a público dizer que isso não existe nenhuma prova, não existe nenhum indício, que esse telefonema mais cedo deixa claro para eles que isso muito provavelmente não aconteceu. E aí o que joga mais confusão nessa história toda, Rodrigo, é que a gente se lembra que no começo da cobertura desse ataque do Hamas, houve aquela história horrorosa de bebês decapitados e tal, e que o exército de Israel continuou divulgando e tal, e depois a gente viu que era mentira. Então a gente não sabe até que ponto, né, essas narrativas do exército, porque o governo israelense mostrou as imagens dessa mulher para vários governos, para vários jornalistas, falando de estupro, sustentando que aquilo ali provava que havia acontecido. Então a gente não sabe até que ponto, a família diz que não, mas a gente não sabe até que ponto também essas situações podem ter sido manipuladas para tirar foto. Aí a gente já começa a pensar em tudo, a gente já coloca tudo em dúvida, né? Muito bem, vamos seguir acompanhando esse caso. Não sei se você tem alguma atualização sobre esses dois fatos aí super importantes, né? Também, que foram os dois ataques, né? A gente falou disso durante a semana, o ataque no Líbano, do número em que foi assassinado o número 2 do Hamas. A gente falou outro dia, você falou no ECL Notícias Primeira Edição, e depois o ataque lá no Irã, que matou mais de 80 pessoas. E que, quando a gente conversou, ninguém tinha assumido o ataque do Irã, e logo depois veio o Estado Islâmico. Estado Islâmico assumindo. Muita gente desconfiando disso, né? Achando que pode ser uma operação encoberta israelense usando o Estado Islâmico, mas enfim. Olha, Rodrigo, eu não sei, mas eu não sei se você se lembra que no dia a gente conversou e eu falei, olha, esse ataque ele é estranho, porque todo mundo acha que foi Israel, mas não é o tipo de operação que Israel faz. Eu falei isso com você. Falou. Do Hamas é típica das operações de Israel, acertar um lugar muito preciso em torno de uma área que tem gente e pegar só quem eles querem. E ali, 2 pastas com bombas é bem mais a cara do Estado Islâmico. Agora, se houve aí uma triangulação, aí já é mais difícil da gente dizer. O fato é que o governo promete que vai revidar. Muito bem. A gente tem informação que chegou agorinha, recebi aqui da nossa produção, da nossa direção de jornalismo, Heloísa, a Corte Suprema dos Estados Unidos se pronunciando sobre o caso Trump. Acho que é uma notícia da BBC News. Se a gente puder colocar aí na tela para a Heloísa comentar. Vamos lá, Heloísa Vilela, olha aí, ó. Se você olhar o nosso grupo aqui de coordenação, Corte Suprema vai decidir se o Trump pode ou não concorrer. Acho que é chamando para ela a decisão, né? Porque isso está pipocando nos estados. É isso, né, Heloísa? É isso. O que acontece? 2 estados já, e agora tem mais um querendo fazer também, decidiram que o Trump não pode concorrer nas primárias do Maine e do Colorado. Só que é claro que ele entrou com recurso, e evidentemente que isso corre até a Suprema Corte. Agora a Suprema Corte chamou para si, aceitou julgar o caso, porque funciona assim, a Suprema Corte pode dizer, não tem nada a ver com isso, que é problema dos estados, e eles que se resolvam, que isso muitas vezes acontece. Mas nesse caso não, a Suprema Corte decidiu que vai tomar ou vai julgar essa história. E eu acho, Rodrigo, posso estar enganada, que os estados vão quebrar a cara, entendeu? Por quê? O Trump nunca foi julgado e condenado por ter incitado o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro. Como que os estados estão dizendo que ele não pode participar das primárias porque incitou? Ele não foi condenado ainda, como é que você pode imputar uma culpa a uma pessoa se ela ter sido julgada? Então, eu não sei se tem alguma saída política que permita aos estados dizer, mas a gente não confia, a gente não quer. Não sei, acho difícil. Acho mais provável que os estados tenham que voltar atrás. Então, seria até bom se eles colocassem na tela, está em inglês aqui, mas, enfim, é um breaking news aqui da BBC, mas a informação é essa que nós acabamos de dar. Aí está aí, olha. A Corte Suprema vai decidir, né, se o Trump pode ou não concorrer em 2024. Então, isso sai da alçada ali de cada estado, até porque, além dessa questão que você falou, Heloísa, dele não ter sido condenado, então ele ia ser impedido sem uma condenação anterior, tem a questão de criar uma insegurança jurídica. Um estado decide uma coisa, outro decide outra. Então, a Suprema Corte vai... Quanto a isso, não. Não? Quanto a isso, não. Não, porque os estados são muito independentes nos Estados Unidos. Realmente, eles podem fazer cada um uma coisa. Então, não, você até pode... podem,
mas assim, criaria uma espécie de um caos, né? Quer dizer, ele está impedido num estado e pode concorrer no outro. Fica uma confusão, né? Assim, a Fica Suprema uma Corte... confusão. Bom, a Suprema Corte decidindo, aí você unifica, né? Aí vai ser uma decisão que vai valer para A todo o país. minha aposta, Rodrigo, é que a Suprema Corte vai decidir muito mais em cima deles poderem ou não considerá-lo já culpado do que pela necessidade de unificar uma situação no país, né? Agora, é como diz a concorrente dele no Partido Republicano, a Nikki Haley, né? Ela acusa o Trump dizendo que ele não pode ser eleito, porque para onde ele vai, ele leva o caos. Então, está se vendo que ela tem alguma razão, né? É verdade. Está trazendo caos, uma insegurança ainda antes da eleição. Heloísa, eu queria aqui trazer para você comentar um assunto que eu adiantei aqui rapidinho, mas foi você que chamou a atenção da gente até um pouco mais cedo, antes do programa entrar no ar, a balança comercial brasileira, né? Batendo o recorde. Acho que nunca houve uma balança comercial com um saldo tão favorável, tão alto como nesse ano. A balança comercial, só para lembrar, é o saldo entre tudo que você exporta e tudo que você importa, né? Então teve um superávit, ou seja, o Brasil exportou muito mais do que importou e deu um saldo positivo. Olha aí, 98 bi, quase 100 bilhões, é um recorde. Como eu dizia mais cedo, o Lula vai... Agora vão dizer que ele tem muita sorte, também na balança comercial. Mas é um fato que chama atenção e pode trazer bons ventos aí para a economia, né? Entra muito... Isso significa que está entrando muito dólar no país, né? Isso, quer dizer, já entrou, né? Porque isso é o que já aconteceu em 2023. É o consolidado do ano, não é isso? Exatamente, é o consolidado do ano, e são 6 bilhões a mais do que o próprio governo previa de superávit. Então, superou até as expectativas do governo. Agora, a gente tem aí, Rodrigo, como você falou, é a diferença entre o que o país vendeu e do que o país importou. Então, a gente teve um crescimento de 1,7% nas exportações e uma queda de 6, alguma coisa nas importações. Então, o Brasil comprou bem menos também e vendeu um pouco mais. E continuou vendendo muito para a China, abriu mercado para carne, a Indonésia, México, Vietnã. Então, a situação das exportações brasileiras vão muito bem. Agora, é de se notar, né, Rodrigo, que é muita soja, açúcar, milho, carne, um pouco de uma quantidade bacana de máquina para mineração, mas é fundamentalmente os produtos primários não beneficiados, né? O que é um problema, como você sabe, né? A gente precisa beneficiar mais, porque isso é sinal de que a gente está empregando mais gente para fazer coisas que vão ser exportadas. Muito bem. Então, a gente destaca esse fato de que o Brasil bateu um recorde na balança comercial e agora as expectativas, encerrando esta semana, essa primeira semana do ano, aí com a imagem da soja, né? Esse mar de soja no interior do Brasil. Quem vai para o Centro-Oeste, quem já teve oportunidade de viajar, eu viajei de carro fazendo reportagem, é um negócio impressionante, porque você vê quilômetros e quilômetros de plantação e não vê uma pessoa, né, Heloísa? Isso que é impressionante. Isso, cadê o emprego, né, Rodrigo? Tem pouco emprego aqui diretamente gerado, né? Cada vez mais mecanizado. Por um lado, é interessante que é super tecnológico, você tem tecnologia tanto no plantio, na colheita, você tem referenciamento por satélite, você sabe exatamente que tipo de soja foi plantado em cada pedacinho, tudo muito bem descrito. Isso vale para a soja, vale para o gado também, né? O chip que é colocado no gado. Então, o agro no Brasil é super tecnológico, mas não gera Mas emprego, ele precisa né? dar um outro pulo, né, Rodrigo? E o Ministério o MIDIC, né, o Ministério da Desenvolvimento, indústria indústria, e comércio, né? desenvolvimento. Obrigada. Eles falam muito isso, que existe todo um mercado, por exemplo, na China. Como a China subiu muito de patamar de consumo, porque a renda da população aumentou muito nas últimas décadas, eles estão consumindo um tipo de produto que o Brasil pode fazer, beneficiar a soja, beneficiar a carne, fazer iogurte. São coisas que hoje em dia eles consomem que eles não consumiam. Então, a gente pode entrar mais nesse mercado também de alimentação, mas a alimentação já mais elaborada, mais beneficiada. Agora, já que você citou o MEDIC, né, que é o ministério que o Alckmin dirige, olha o Geraldo Alckmin surfando aí nas redes sociais com esse anúncio. Você viu o que Companheiro ele colocou? Alckmin não está fácil, né? Olha aí o meme do... Ele misturou até Esparta. Se puder tirar a tarja só um pouquinho aqui da tela para a gente poder observar melhor, pessoal. Se puder tirar essa tarja aqui de baixo para a gente poder olhar. E aí, opa!
Aí sim. Aí. Sabe por quê? Porque o Brasil exportou, a gente falou do saldo, né? O saldo foi de quase 100 bi, mas de exportação foi 339 bilhões de exportação. Aí a turma do Alckmin ali brincando embaixo. O Brasil ganhou até dos 300 de Esparta e tal, isso é Esparta, enfim, eles mexem muito com os símbolos, com as figuras, aí o Alckmin pop, né? Essa fase nova do Alckmin, né, Luísa? Mas o texto dele também rendendo todas as homenagens ao Lula, né? Porque ele, nesse texto aí, ele fala o trabalho do Lula de viajar pelo mundo inteiro, de abrir novos mercados, de restabelecer as relações. Então, ele também tira o chapéu para o Lula, né? E cita os países que você citou aí, que o Lula viajou, né? Mercados como a China, mas também abriu novos, como Indonésia, México, Paraguai, Uruguai, Argélia. No caso de Paraguai e Uruguai, são países em que a gente consegue vender produtos industrializados, né? Por isso a importância do Mercosul. Às vezes as pessoas falam, para que Mercosul? Mercosul serve, entre outras coisas, para o Brasil ainda ter um mercado onde ele consegue competir minimamente, né? É aqui perto, até pela proximidade, os chineses não fazem geladeira tão barato. O Brasil pode vender geladeira, algumas máquinas, alguns produtos O Brasil eletrônicos. vendia muito ônibus também para a América do Sul, né? E outras Isso. coisas. Então, agora vai começar a fazer carro elétrico, né? Que a China vai se instalar na Bahia. Então, também vai poder vender carro elétrico para a América do Sul. Enfim, a América do Sul é fundamental, a gente tem que manter esse comércio. Então, muito bem. Só para completar essa informação da balança comercial, todas as atenções agora voltadas para segunda-feira, 8 de janeiro, o ato político para lembrar um ano do golpismo, e enquanto as autoridades, os políticos vão fazer os discursos e as pessoas lembram e repudiam o golpismo, tem o pessoal trabalhando, né, Heloísa, para restaurar tudo aquilo que os golpistas, os baderneiros, não sei que nome que a gente pode usar aí, aprontaram, destruíram obras de arte valiosíssimas, né? E tem um trabalho sendo feito de restauro destas obras, não é isso? Exatamente, já vem há um tempo, mas agora foi instalado um laboratório no subsolo da capela do Palácio da Alvorada. Isso tem pouco tempo que aconteceu. E Olha que lindo! Eles estão restaurando o quadro de Cavalcante, As Mulatas, que foi um quadro que sofreu, foi esfaqueado, Rodrigo. 5 pontos dele foram cortados. Olha que coisa triste, né? Mas eles vão, então, trabalhar ali, é um convênio do IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, com a Universidade de Pelotas, e eles vão trabalhar ali para restaurar essas obras específicas. São 20, então acho assim, para a gente, as mais conhecidas são justamente essa pintura de Cavalcante, mas tem também aquele relógio do século XVII, que só existiam 2 no mundo, que foi jogado no chão, ele também vai ser restaurado ali com a ajuda de mais de 10 técnicos da Suíça, porque o governo da Suíça colocou toda uma turma de exposição para fazer esse trabalho para o Brasil, muito bacana. Tem também uma ânfora portuguesa, linda, azul e branca, enfim, então tem peças maravilhosas que você realmente não entende como aquelas pessoas entraram lá para destruir esse que é meu, seu, nosso, de todo mundo, patrimônio da nossa história, da nossa cultura, da nossa memória. Agora, eu achei legal trazer isso aqui hoje, nosso último dia de programa antes do dia 8, porque eu olha acho aí, que olha o ataque, olha o ataque ao Isso. quadro do Di Cavalcante. Esse momento. Incrível. Desculpa te interromper, mas é a cena que tem aí na tela, justamente o ataque ao quadro do Di Cavalcante. Diga, Heloísa. O que pode uma pessoa ter ódio de uma obra de arte dessa, né? Como pode, assim? Não dá para entender o que estava na cabeça da pessoa que fez isso. Mas, enfim, a destruição foi de móveis também, de várias coisas. Mas eu acho importante a gente lembrar, né? Porque eu acho que é muito simbólico, sabe, Rodrigo? A gente está catando esses caquinhos, a gente está restaurando essas obras, juntando as cores novamente, porque a gente está reconstruindo a democracia. É isso que a gente está fazendo em todos os níveis, institucional, político, artístico, emocional, é tudo junto. Então, a gente tem muito trabalho pela frente, como esses especialistas que estão lá agora no subsolo do Alvorada terão, porque isso não é um trabalho rápido, é minucioso, como também o trabalho político que a gente tem que fazer para restabelecer a democracia de verdade no Brasil, também vai exigir ainda muito da nossa energia, muito da nossa disposição e da classe política e de todas as instituições.
Muito bem, é um trabalho de restauro, literalmente, que é feito no detalhe ali por esses técnicos fazendo um trabalho super bonito ali para restaurar as obras de arte destruídas e objetos históricos, e um trabalho de restauro também da democracia e do próprio governo, do próprio Estado brasileiro, que foi muito atacado, muito destruído durante esses anos do bolsonarismo. Queria agradecer demais, Heloísa, a sua participação mais uma vez aqui ao vivo, ICL Notícias Especial, ICL segunda edição, e a partir de segunda-feira a gente está de volta com a nossa programação normal, começando com o Desperta, né, que retoma na segunda-feira, a partir de 7 da manhã, na sequência o ICL Notícias primeira edição, e toda a programação já nos nossos estúdios, tanto em São Paulo quanto em Brasília, e com a cobertura especial. A gente retoma com a equipe completa, e estúdio e cobertura especial desse 8 de janeiro, o repúdio e a memória do 8 de janeiro, dessa tentativa golpista no Brasil. Obrigado pela sua participação. Na segunda-feira, a gente volta a se falar, Elô. Até mais. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigado. E eu queria agradecer, então, a todas e todos que nos acompanharam. Deixa eu ver se, antes de encerrar aqui, eu dou um alô geral aqui para a nossa audiência, né? Para os nossos internautas, né? Eu chamo de audiência, mas é tão diferente de uma televisão, de um rádio, porque as pessoas aqui participam, mandam as perguntas, né? Tem uma comunidade mesmo, como a gente acertadamente costuma chamar. Maria Lúcia Mello dizendo: bora para a rua defender a democracia. Está faltando isso, né? A Cristina Serra falou mais cedo. Um ato público. Acho que nos próximos tem que fazer ato público. Não pode ser só uma coisa das autoridades. É importante, institucional, mas ato público também popular de defesa da democracia. Bom, gente, está encerrado esse trabalho de plantão aqui da equipe do ICL Notícias. A gente volta a se falar na segunda-feira, a partir de 7 horas da manhã, com o Desperta, Leandro Demore, e depois toda a equipe de jornalistas aqui, o Edu Moreira, a Roberta Garcia, o William De Luca, eu mesmo, pela manhã, no ICL Notícias, primeira edição. A gente se vê a partir de segunda-feira, 8 de janeiro, uma data especial, cobertura especial aqui também no ICL Notícias. Valeu, ótimo fim de semana. A gente se vê na segunda. Um abraço. Todo ano, em janeiro, a gente se reúne para o nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões para o mercado financeiro, o que eu acho que vai acontecer ao longo do ano que está começando. A gente costuma acertar bastante, mas em 2023 aconteceu o impensável. A gente acertou tudo, absolutamente tudo que a gente previu. A gente acertou mais que os bancos, mais que as corretoras, mais que as casas de análise. Por exemplo, a Bolsa. Ela começou o ano ali meio que no mesmo lugar, sem ir para lugar nenhum, sem nenhuma direção. Mas do meio para o final do ano ela subiu e acabou tendo um resultado positivo. Porém, diferente do ano anterior, ela não se destacou em relação aos mercados internacionais. Em outras palavras, teve um alfa menor do que no ano anterior. Vamos ver o que eu previ no Mapa da Mina de 2023? O Ibovespa ele deve ter um primeiro semestre sem grandes movimentos direcionais. Ao longo do ano de 2023, a Bolsa, essa é a minha previsão, é a minha expectativa, a Bolsa parece ter maior probabilidade de alta do que de queda, mas com menos alfa em relação aos mercados externos do que em 2022. Pois é, na mosca. Impressionante, né? Inclusive com a riqueza de detalhes, com essa história de alfa e etc. Quer saber as minhas previsões para o ano de 2024? O encontro vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo, gratuitamente, e chame seus amigos e amigas para participar. Em 2023, quem participou se deu bem. Agora é a sua chance de se dar bem em 2024 ouvindo as nossas previsões.